Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, cujo título é O Deus que Intervém na História. Mais uma vez, o nosso texto áureo está no livro de Daniel, e o texto áureo dessa semana nos diz assim: Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Neste texto áureo, nós já percebemos exatamente do que vai se tratar nessa lição de número 3. Ele diz que Deus é soberano sobre os reis, ele institui os reis, ele destitui os reis, e exatamente o que nós vamos perceber no sonho de Nabucodonosor, a questão da sucessão dos reinos. E também o texto áureo já nos diz também de que ele é quem dá sabedoria, e é o que acontece também com Daniel e seus amigos. Nós vimos na lição anterior que eles se tornaram muito mais sábios que os sábios da Babilônia. E tudo isso por uma intervenção divina. A nossa verdade prática diz que Deus intervém na história, pois sua é a terra e os que nela habitam. Como você pode perceber, a verdade prática, ela lembra o Salmo 24, versículo 1. Este salmo nos diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, isto mostra mais uma vez a soberania de Deus. Apesar das circunstâncias, apesar das diversas calamidades que nós sabemos que ocorreram durante a história e ainda ocorrem em nossos dias, Deus está no controle de tudo. Tudo pertence a Ele. Ele é Senhor. Ele é soberano. Claro que nós também sabemos que muitas pessoas não reconhecem o senhorio de Deus, mas o fato de elas não o reconhecerem como o Senhor de suas vidas não tira de forma alguma a soberania dele. Nós sabemos que, num dado momento da história futura, todos deverão se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nosso intuito, na lição de número 3, é conhecer o sonho perturbador de Nabucodonosor. Ele tem um sonho que, de fato, ele nem se recorda do sonho. Os sábios serão desafiados a interpretar o sonho, mas primeiramente deveriam descobrir qual seria o sonho. Eles não conseguem fazer isso, então Daniel e seus amigos serão chamados. Nós precisamos também analisar a atitude sábia de Daniel perante o rei. Daniel vai tomar uma postura, que veremos no decorrer da lição, e após essa postura dele, que seria pedir um tempo, se retirar em oração, buscando ajuda divina, ele irá não somente descobrir o sonho, dizer para Nabucodonosor qual o sonho que ele teve, como também interpretá-lo. E por fim, é claro, sempre trazendo para nós uma questão prática para o nosso dia a dia. Depois dessa lição, seria extremamente importante que nós pudéssemos resolver e entregar tudo o que somos e tudo o que temos ao nosso Senhor. O capítulo 2, ele relata que Nabucodonosor teve um sonho. Este rei babilônico nem sequer se recorda do sonho. Ele então irá desafiar os sábios da corte, os magos, os adivinhos, os encantadores, e nenhum deles consegue dizer ao rei o que ele precisa saber. Com isso, o rei decretará a pena capital, a pena de morte, se nenhum dos sábios conseguir
desvendar o mistério daquele sonho. É neste momento que Daniel e seus amigos são chamados. E aí, prosseguindo a história, a gente pode entender que mesmo ele sendo um rei pagão, então em Daniel capítulo 2, versículo 2, mostra que se trata do rei Nabucodonosor. Nós conhecemos a história dele, sabemos que ele não é alguém do povo de Deus, e aí, mesmo assim, Deus se revela a ele. Claro, isso é um equívoco que vem perseguindo a história do povo de Israel desde o tempo do Egito, percorreu a história até o tempo de Jesus, e após Jesus, a igreja, por vezes, tem permanecido no mesmo erro, ou seja, acreditar que Deus só se revela à igreja, quando na verdade, na teologia da revelação, a primeira coisa que nós aprendemos diz respeito à revelação geral, onde se diz que Deus se revela para todo ser humano. E aí nós temos um exemplo bíblico desta realidade. Ele se revela a Nabucodonosor através de sonho, apesar de Nabucodonosor não lembrar do sonho, mas o fato é que Deus se revela a ele. E ali tem um desígnio, não somente para o seu reinado, mas também para os reinados futuros. Então ele tem este sonho, nos faz lembrar do tempo em que José estava no Egito. O faraó também teve sonhos, José foi quem os interpretou com a ajuda de Deus. No nosso primeiro tópico, o sonho perturbador de Nabucodonosor, ali no item 2, vai falar da habilidade dos sábios sendo desafiada no palácio. Então, como adiantamos, Nabucodonosor ele exige que os seus sábios adivinhem e lhe digam qual o sonho que ele teve. O palácio ele tinha magos, encantadores, astrólogos, adivinhos, cada um deles estudados em alguma área da ciência e até mesmo das religiões ocultas babilônicas. O fato é que nenhum deles consegue descobrir, consegue dar ao rei a resposta de que tanto ele precisava. Por isso, no item 3, ele vai falar sobre o fracasso da sabedoria pagã. Claro que o texto demonstra que, aparentemente, o próprio rei ele desconfiava um pouco da lisura dos seus sábios. Dá-se a impressão de que eles poderiam se aproveitar daquele sonho para poder exigir alguma coisa diante do rei, talvez até mesmo destituí-lo, ou seja, fazer uma artimanha e tomar o reinado das mãos do rei babilônico. Por isso, o rei vai decretar pena capital, caso nenhum sábio consiga desvendar o sonho. Nisso, entra em cena Daniel e seus amigos. Daniel, mais uma vez, vai demonstrar a sua sabedoria. Ele é extremamente cauteloso, é disso que nos fala o item número 1. E a primeira coisa que ele pede ao rei é um tempo. Ao pedir esse tempo, ele se recolhe aos seus aposentos e começa imediatamente a orar a Deus. O intuito dele é que Deus revele a ele o que está acontecendo. Isso nos mostra que Daniel conhece de fato o Deus que serve. Um Deus soberano, um Deus que controla a história, um Deus que sabe todas as coisas. Então, como vimos, Deus revela a Daniel o conteúdo do sonho e também a interpretação do sonho. O sonho tem um caráter profético, uma vez que ele trata não somente do império de Nabucodonosor, que reinou por um período aproximado de 41 anos, como irá tratar também de reinos futuros. Alguns estudiosos da Bíblia afirmam que o livro de Daniel, na realidade, foi escrito ali pelo século II a.C. e de que, na realidade, ele é o que nós chamamos tecnicamente de vaticínia ex evento, ou seja, uma profecia contada após o acontecimento. Mesmo que isso fosse verdade, durante o segundo século antes de Cristo, logo em seguida vem o Império Romano e ele vai durar até o final do quarto, quinto século depois de Cristo.
Então, como se explicaria que um livro escrito 2 séculos antes de Cristo poderia estar relatando algo que aconteceu somente no final do 5º século depois de Cristo? Então, essa teoria em geral não se sustenta. O que fica de fato é que o sonho de Nabucodonosor, revelado por Deus a Daniel, tem de fato um caráter profético. Ainda no item 3, falando sobre o caráter profético do sonho de Nabucodonosor, temos ali a expressão fim dos dias. Então, o que seria fim dos dias? Muitas vezes nós ouvimos pessoas não só escreverem, como também falarem que estamos vivendo os últimos dias. Claro que isso é uma realidade, mas qual será o conteúdo dessa expressão? Últimos dias, ou, como no livro de Daniel, fim dos dias. Isso não deve, de forma alguma, ser tomado ao pé da letra e imaginarmos que quando eu disser estamos vivendo os últimos dias, eu queira dizer que nos próximos 2 ou 3 anos tudo vai se acabar. O que acontece de fato, por exemplo, em Daniel, é que fim dos dias refere-se desde o início do cumprimento da profecia do sonho de Nabucodonosor, deste espaço até a volta do Messias, é que se refere estes fim dos dias, fim dos tempos ou últimos dias. É bom você recordar também que no próprio sermão de Pedro no dia de Pentecostes, referindo-se a uma profecia de Joel, ele diz que naquele exato momento estão se iniciando os últimos dias. Lá se vão quase 2.000 anos e ainda estamos aqui. Então a expressão últimos dias na Bíblia diz respeito a um período profético em que se aguarda a volta do Messias. Quanto tempo isso ocorrerá, não se sabe ao certo. Não podemos afirmar. Qualquer afirmativa com respeito à data da volta de Cristo, já dissemos isso num vídeo anterior, é extremamente perigosa, para não dizer errônea, uma vez que o próprio Jesus Cristo diz que não nos compete saber nem tempos e nem épocas. Mas fica aí essa explicação. Então, fim dos dias refere-se a um tempo que já começou na época de Daniel e que terá o seu término com a volta do Messias. Com isso, nos sobra a postura de Daniel. Você percebe que Daniel tem uma revelação, e não é uma revelação pequena. Aqui, é claro, não queremos estabelecer uma diferença de importância com as revelações. Todas as revelações são importantes, mas há revelações que dizem respeito a uma pessoa ou a uma família. A revelação que encontramos em Daniel diz respeito a um reino que, na sua época, dominava o mundo conhecido de então, o Império Babilônico, que será sucedido por outros reinos com a mesma opulência. Então veja que o caráter da profecia, da revelação dada a Daniel é de extrema importância, não para um indivíduo, para um grupo de pessoas, mas sim para toda a humanidade. E o que nos chama a atenção é a postura de Daniel, onde ele, de forma alguma, se engrandece, se ensoberbece com a revelação dada a ele. Nós sabemos que há pessoas que, por revelações às vezes tão simples, são chamados de profetas e se exaltam a si mesmos, achando que por ter recebido uma revelação são melhores cristãos do que outros. A postura de Daniel serve então mais uma vez de exemplo. Não se ensoberbecer por ser utilizado como instrumento nas mãos de Deus. Com isso passamos para o nosso terceiro tópico, onde Daniel vai contar o sonho e interpretar a correta descrição do sonho. Então é uma estátua com cabeça de ouro, depois essa região, braços e tórax de prata, a região dos quadris de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro. Daniel interpreta o sonho e boa parte disso já aconteceu hoje, ou vamos dizer assim, a época de Cristo já havia acontecido, sendo que a cabeça de ouro representava o império de Nabucodonosor,
o tórax e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa. Depois tínhamos os quadris, que representavam o Império Grego, principalmente com Alexandre o Grande, e, por fim, o Império Romano, com seus braços, com suas pernas de ferro e pés de barro, né? Que vai suceder ali, na época de Cristo, era justamente esse império que dominava. Daniel revela o sonho, né? Sem medo algum de dizer para o próprio rei que o seu reinado estava com os dias contados. Então ele não apenas não se ensoberbece com a revelação, mas também tem tamanha ousadia de dizer para o maior líder do mundo naquela época que o seu império, apesar de tanta opulência, estava com os dias contados. Agora, o sonho ainda revela, no finalzinho dele, um fato de que uma pedra cortada não com mãos, ela será lançada aos pés e vai destruir toda a estátua. Então aí, frequentemente, na história da igreja, tem se interpretado isso como o próprio poder de Deus. É claro, você percebe que se a estátua representa reinos e que a pedra que atinge e vai destruir esses reinos vem de fora, não se trata, é claro, de um reino humano. Nós sabemos hoje que se trata, na verdade, de Jesus Cristo. Mas quando isso ocorrerá, ou seja, a destruição do domínio mundial, mais uma vez, não se sabe. O fato é que todos esses impérios já subiram ao poder e também já foram destituídos. Nenhum deles existe mais. Estamos apenas aguardando que aquela pedra tirada sem as mãos atinja de uma vez por todas, todos os reinos deste mundo. Para nós pensarmos então no nosso cotidiano, mais uma vez eu queria propor a questão da Bíblia em ação. Como primeiro ponto, lembrarmos da soberania de Deus. Deus é soberano. É comum, em meio às dificuldades, muitas vezes nos esquecermos disso e acharmos que estamos sozinhos ou que Deus está alheio ao que acontece. E este texto, essa lição, vem nos mostrar exatamente o contrário. Deus é soberano, Ele domina sobre todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas. Nós precisamos viver com esta convicção. Deus está acima de tudo. Existem diversas criaturas, mas apenas um Criador. E é a esse Criador, o nosso Deus, que servimos. Os fatos ocorreram, então cumprir essa visão é um fato profético irrefutável, não é? Isto nem o mais incrédulo dentre os homens pode negar, porque são fatos que se ocorreram durante a história da humanidade. O que fica para nós, mais uma vez, é a questão dessa pedra. Também, agora aqui, A.W. Tozer diz assim: a fé pode tudo aquilo que Deus pode, e a oração pode tudo aquilo que a fé pode, se essa oração for feita pela fé. Um convite à oração é, portanto, um convite à onipotência, pois a oração toma o Deus onipotente e o traz para dentro de nossas circunstâncias. Essa belíssima frase de A.W. Tozer nos mostra o poder da oração. Muitas pessoas têm a oração como uma obrigação, quando na realidade a oração é uma dádiva de Deus. O momento em que nós temos a oportunidade de nos relacionarmos pessoalmente com o nosso Criador. E, é claro, de fazer-lhe pedidos onde muitas vezes ele responde positivamente, atendendo pedidos de nós, criaturas. Porque, como disse o autor, nós trazemos para junto de nós, no momento da oração, o onipotente, a presença de Deus. E ele pode todas as coisas. Também é importante pensar de que nós precisamos lembrar de Deus em cada momento de nossa história. E por fim, muitos têm pensamentos sobre o poder e a majestade divinos, mas não pensam em servir a Deus. Se você fizer uma pesquisa aí pelas ruas de sua cidade, de seu bairro, você certamente descobrirá que
a maioria das pessoas lhe responderão que creem em Deus. Agora, há uma distância muito grande entre crer em Deus e se dedicar a Deus. O que Deus quer de fato é que nós o sirvamos. E Daniel é o nosso grande exemplo. Serviu a Deus nos momentos de alegria, de felicidade, de paz, mas também serviu a Deus, continuou servindo nos momentos de dificuldade. Durante as adversidades da vida, que lembremos sempre do nosso Senhor soberano que conduz a história. Assim, espero que nós tenhamos uma semana abençoada na presença de Deus e nos vemos no próximo encontro, se Deus quiser.